Oi, eu tô aqui com a dona Alice. Vou bater um papo com ela aqui gostoso. Ela tava me contando uma história, eu falei, eu tenho que gravar isso aqui. E ela tava contando desde quando ela era pequenininha como é que ela encontrou Jesus. E dona Alice, você pode me contar tudo de novo, começar do começo? Ok. Eu morava numa fazenda, fazenda dos meus pais. Eu tinha aproximadamente 6 anos de idade. Quando mudamos de lá, eu tinha 7 anos, por aí. Um dia, minha mãe me pediu para poder buscar água lá no córrego, lá no riacho. E não era muito pertinho de casa. Era em Paracatu, né? Em Paracatu, Minas município Gerais. de Paracatu, isso, que a gente morava. E então, eu tinha muito medo de chuva. Quando eu voltei da água, que eu fui lá buscar, eu vi que o céu estava muito cheio de nuvens e eu fiquei com muito medo. Aí eu corri, acho que nem... Eu tenho a impressão que até que eu derramei a água no caminho, né? Isso não Veio me correndo muito. Mas então, passado disso, naquela noite, eu dormi e tive um sonho. E esse sonho me impressionou muito, porque eu era muito criança e sonhei com o céu aberto e tinha umas coisas escritas, mas eu não sabia ler. Esse que era o problema. Eu tentava saber o que era aquilo, mas eu não sabia ler, então ficou por aqui. Eu contei para minha mãe no outro dia, ela disse, mãe, filha, isso é uma bobeira, sonho é sonho. Ainda mais criança, né? Criança. Então, ficou por isso, né? Mas então, ao passar dos anos, nós mudamos dali e tudo, fomos estudar na cidade, porque a minha tia cuidava da gente, todos os sobrinhos iam para a minha cidade lá para poder estudar. Aí chegou a minha vez, que meus irmãos também já estavam lá. Aí quando chegou a minha vez, eu fui para lá, fui estudar e tal, e lá nós éramos uma turma lá de uns 10, 12, sei lá, pessoas, crianças, né? E eu tinha um dos primos que era muito chegado a mim, porque ele era mais novo do que eu, e como eu sabia mais, eu estava num ano escolar acima dele, Sim. Então os deveres de casa dele, geralmente ele vinha me procurar para poder eu ensinar. Aí eu ensinar para ele, e assim nós ficamos muito amigos. Aí quando foi um belo dia, aliás, antes disso, porque sempre dos finais de semana, as pessoas que moravam nas fazendas mais próximas iam para os finais de semana na fazenda, para ficar com os pais. E no domingo retornava. E esse dia, o meu primo chegou da fazenda e disse, Alicia, eu tenho uma coisa interessante aqui para te mostrar. Eu falei, o que é? Ele disse, papai comprou uns livros e ganhou uma escritura sagrada. E você tinha isso na mente antes, E eu, né? quando ele falou assim, olha, eu dei um suspiro, porque eu tinha aquela ansiedade de conhecer o que era a escritura sagrada. Desde pequenininha. Desde pequena. Por isso que eu acho que eu tive aquele sonho, não tinha 7 anos, e eu fiquei com aquilo na cabeça. O que era aquilo? Para mim, eu tinha visto a Bíblia aberta, não sei, era escrita talvez numa pedra, não sei o quê. Eu só sei que eu vi escrito no céu. Mas então, o meu primo trouxe aquela Bíblia e nós dois fechamos a porta do quarto e fomos ler. Isso eu tinha mais ou menos 12, 13 anos. E vocês tinham alguma religião naquela época? Nós éramos Vocês eram católicos, né? Eu ia da igreja católica. Mas o que aconteceu é que a minha tia, como ficava de olho em todos os meninos que estavam ali, as crianças, ela sentiu falta de mim e do meu primo. E quando ela viu que a porta estava fechada, ela foi lá e bateu na porta. O que eles estão aprontando? O que eles estão fazendo, né? Aí eu estava com a Bíblia na mão, eu saí, abri a porta com a Bíblia na mão e ela disse, o que é isto? Eu disse, Escritura Sagrada. Ela vapo naquele livro, tomou da minha mão e disse, vocês não podem ler esse livro. Eu falei, por quê? Ela disse, quem lê esse livro vira herege. Aí eu falei, o que é herege? Jesus. Aí eu virei pro meu primo e disse, o que é herege? Ele disse, eu também não sei. As duas Foi muito crianças. engraçado, duas crianças. Sabia o que era herege, né? Bom, ela desapareceu com aquela Bíblia. Meu Deus. Não sei o que ela fez. Nunca mais vimos.
Passou os anos. Nunca mais vi Bíblia. Nunca tive mais contato com escritura sagrada, que eu tinha tanta vontade. Eu casei-me com 19 anos. Como não tinha nada o que fazer, meu marido ia trabalhar, eu comecei a revirar as coisas dele. O que eu acho ali? Uma Bíblia Sagrada. Olha, para mim foi a maior riqueza que eu encontrei nas coisas. Que interessante, né? E meu marido, acho que nem lia, estava com aquele negócio lá numa mala, né? E eu comecei a ler aquele livro, aquela Bíblia. Comecei a ler aquela Bíblia e aquilo foi mudando totalmente minha vida. Hoje eu falo, às vezes até com emoção. Porque na medida que eu fui lendo, eu não sabia ler, eu fechava a Bíblia e dizia assim, aonde meu dedo direito abrir, eu vou ler. Incrível. Tudo que eu lia era exatamente aquilo que eu estava fazendo de errado. Na religião que eu seguia. E eu falava, não, talvez seja, eu estou invocada, né? Eu vou passar para outro lado. Eu fechava a Bíblia de novo, falava, agora com a mão esquerda. Onde abrir, eu vou ler. Geralmente era coisa que eu estava fazendo errado. Bom, o tempo foi passando, meus meninos nasceram, como o Heber é o meu primogênito, e veio o segundo. Um dia o meu sogro foi lá para casa. Chegou lá em casa, ele era viúvo e ele morava sempre com os filhos. Ele foi morar lá em casa. Um dia ele virou para mim e disse assim, filha, ele sempre me chamava de filha. Disse, você já batizou essas crianças? Eu disse, não. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu não vou na igreja católica. Eu lá não vou mais. Ele disse, mas por que você não vai? Eu disse, porque tudo que eu leio aqui está tudo contra aquilo que eu estou fazendo. E eu não quero fazer isso. A palavra de Deus não é a palavra de Deus. Ele disse, mas filha, se essas crianças morrerem, eles vão morrer pagão. Era aquilo que a gente cria, né? Na igreja católica. Aí o que aconteceu? Ele pegou aquelas crianças, levou para a igreja, arranjou padrinhos e batizou. Eu nem lá fui, que eu falei que eu não ia. E não fui. Nunca mais voltei para a igreja católica. Quem me tirou da igreja católica foi a palavra de Deus. Interessante, né? Não foi ninguém. Foi ela. Aí eu fui continuando estudando a palavra de Deus, sem conhecimento, porque não tinha explicação, não tinha conhecimento de nada, de ninguém. Mas meu sogro, ele estudava muito a Bíblia, mas ele não tinha convicção das coisas que ele lia. Ele não sabia, ele não tinha assim, aquele conhecimento. Ele lia por ler, mas ele gostava. Muita coisa que ele lia, interessante, ele me mostrava. Filha, vem ver isso aqui. E a gente lia. Como eu criei... As crianças foram crescendo e eu falei, meu pai, como que eu vou criar essas crianças sem uma religião, sem uma orientação? Mas na igreja católica eu não quero voltar. A minha questão era não voltar para a igreja católica. O meu marido, a família dele, a maior parte da família dele é presbiterianos. E então, aí ele falou assim, olha, aqui na cidade tem uma igreja presbiteriana. Por que não vamos lá? Aí nós começamos a frequentar a igreja presbiteriana. Eu vou cortar uma coisa que depois se quiser cortar, você corta. Mas eu vou só contar uma experiência que a gente teve, se caso você não quiser, você corta os pedaços. Nós começamos a frequentar a igreja presbiteriana e quando eles perceberam que a gente estava ali frequentando e tal, eles quiseram vir nos visitar. E então, meu marido sempre estava trabalhando, eu estava em casa, mais meu sogro, e eles vieram nos visitar, o pastor e a esposa dele. E a gente conversando e tal, como normalmente. Aí o meu sogro disse, olha, eu gostei da sua visita e eu gostaria que você me explicasse uma questão aqui da Bíblia, que eu leio e não entendo.
Aí meu sogro abriu uma passagem de Apocalipse, que está lá em Apocalipse, sobre os 666. E disse, eu gostaria, você é um conhecedor da Bíblia, eu gostaria que você me explicasse essa questão aqui da Bíblia, que eu não entendo. O que é esse 666? A esposa do pastor estava sentada, como nós Quase duas caiu aqui. da cadeira. Não, ela levantou depressa e disse assim, Benoni, o marido dela chamava Benoni, Benoni, vamos embora? Vamos embora. E aí, nessa hora, eu e meu sogro ficamos assim, de olho aberto, sem saber o que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Eles foram embora. E nós ficamos. Não responderam. Não responderam. Ela disse, eu não sei e nem quero saber. Foi a única coisa que ela respondeu. Que pena. E eles foram embora. Ok. Passou, acho que um ano, 2 anos, sei lá. Nós resolvemos mudar da minha cidade para Brasília. E aí, meu marido era funcionário público e ele pegou uma licença prêmio, sei lá como é. Licença de 2 anos. Licença de 2 anos, porque ele tinha quase 10 anos de trabalho. E ele foi trabalhar por conta própria em Brasília. E nós vendemos nossa casa e mudamos. Mas então, quando nós chegamos em Brasília, eu não queria ir na igreja católica. Eu falei, eu não vou na igreja católica, eu preocupava com eles. E eu fiquei assim, poxa, agora não conheço igreja nenhuma, não conheço ninguém aqui. E meu marido foi trabalhar em táxi, ele comprou um táxi e foi trabalhar. Não, ele rodar na cidade, ele achou uma igreja presbiteriana e disse, encontrei uma igreja presbiteriana. Vamos lá? Falei, vamos. Aí nós fomos. Quando nós chegamos lá, por nossa surpresa, quem era o pastor? Era o mesmo, só que tinha ido da nossa casa. Ok, tudo bem. Começamos a assistir ali. Um belo dia, num domingo à noite, nós tínhamos ido no culto. E o pastor fez uma pregação que eu não gostei. Eu fiquei chateada, não porque ele falou a mim, mas ele falou, parece, direcionado a uma pessoa que estava na minha frente. Porque só mais um pouquinho. eu nunca gosto de sentar na igreja lá atrás. Eu gosto de sentar sempre mais na frente. Aí, uma moça estava sentada na minha frente, e naquela época, a pessoa para poder usar sombras era muito raro. A gente via, mas era muito pouco. E essa moça estava com sombras azuis, assim, nos olhos, pintada. E ele fez aquela pregação direcionada a ela. E eu não gostei. Jezabel. E ele falou que quem pintava os olhos foi Jezabel para enganar o marido. E falou, e eu fiquei tão chateada com aquilo. Ele não falou a mim, porque eu não estava. É triste ver a falta de maturidade de alguns cristãos, até pastores. Pois é. Né? Isso, que quando a pessoa fala num gesto de orientar uma congregação é diferente, mas falar direcionado a uma pessoa, eu acho falta de educação. Eu acho muito isso ridículo. E isso é interessante, que eu não sei se a moça ficou tão chateada quanto a mim, porque eu fiquei chateada com aquilo. Bom, voltamos para casa, chegamos em casa e eu fui procurar leite para tomar, não tinha. E ele disse assim, não tem leite, deixa eu ir lá buscar. Aí ele botou as crianças dentro, que era o Weber e o Gleuton, e foi buscar o leite e o pão. E aí, nesse interim, eu me achei sozinha. Pela primeira vez na minha vida, eu dobrei os joelhos na beira da minha cama e pedi a Deus. Falei, Senhor, eu não sei onde eu estou, porque da igreja católica eu não quero voltar mais. Eu conversei com meu Deus como se eu estivesse conversando com você aqui. Eu disse, para a igreja católica eu não quero ir. E eu estou tão chateada com a atitude do pastor.
Senhor, se for esse lugar, me faz vontade de voltar. Mas se não, me mostra onde é o caminho. Qual é o caminho? Eu sei que existe um caminho para a salvação. Se não fosse assim, o Senhor não tinha deixado a palavra de Deus. Me mostra, por favor. E eu chorei. Naquela noite, eu chorei. Porque eu via minhas crianças crescendo sem Deus. Era essa a minha preocupação. Era de criar. E eu disse mesmo para Deus, Senhor, não me deixe que eu crie os filhos como eu fui criada. No meio de gente bebendo, fumando, meu pai, meus irmãos, tudo fora do padrão, né? Fora Da vontade de Deus. Da vontade de Deus. E eu nunca aceitei isso. Portanto, eu vivi até meus 19 anos na casa dos meus pais, nunca botei um cigarro na boca, nunca bebi nada, porque isso para mim, eu achava que não era certo. Agora, quem me explicou? Ninguém, mas era de mim mesmo. Então, eu pedi a Deus naquela noite, falei, olha, Senhor, por favor, me mostra o caminho. Por favor, me mostra onde é que tem verdade, para que eu possa criar essas crianças. E meu marido chegou, acabou a história, né? Eu já não estava orando mais. Ok. Isso foi num domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, eu tinha recolhido toda a minha roupa, botei para lavar. E eu entrei para dentro de casa e fechei a porta. Logo depois, eu vi alguém batendo na porta. Aí quando eu abri, era uma moça. Uma moça de uma estatura média, com os cabelos bem aqui assim, não na cintura, mas um pouquinho mais alto, um pouquinho. Cabelo natural, não era cabelo pintado. E ela disse para mim assim, eu trouxe esse folheto para você. Eu disse, peguei aquele folheto e falei, onde é isso? Ela disse, olha, uma série de conferências que vai haver. E, não, ela não disse não vai haver. Que está funcionando nessa igreja ali em cima. E eu morava, tinha uma avenida, uma igreja muito grande assim em cima, e eu morava naquela rua que descia, lá embaixo. Eu virei para ela e disse assim, aquela igreja não é igreja católica? Ela disse não, mas ela não me respondeu que igreja era. Me despediu e saiu. Isso no dia seguinte da sua oração, né? No dia seguinte, de manhã, na segunda-feira. Aí eu estava com aquele folheto na mão, lendo, que era uma série de conferências de um mês para estudos bíblicos, orientações bíblicas. Aí eu estava com aquele folheto, o meu sogro tinha saído, como eu gostava de andar, aí ele voltou e estava com o mesmo folheto. Ele disse, filha, ganhei um folheto. O mesmo? O mesmo, eu também ganhei, uma moça me entregou aqui. Ele não disse quem foi que tinha dado para ele, mas... Ok. Aí no outro dia, isso foi numa segunda-feira, provavelmente a série de conferência já tinha sido começada, porque depois eu vim saber que eles não começam na segunda. Meu sogro foi para a igreja, naquela igreja que estava o convite. Ele chegou e disse assim, filha, você perdeu metade da vida. Eu assustei com aquilo que ele falou. Porque eu não fui, ele falou, vamos, filha. Eu falei, não, eu tenho que passar toda a minha roupa, porque eu lavava e eu tinha que passar tudo e guardar. Aí ele falou isso, me deu aquele choque. Ele falou, filha, eu escutei coisa que eu nunca ouvi. Eu falei, não é possível. Eu perdi. Amanhã eu vou. Aí quando foi no outro dia, dei banho nas crianças imediato, meu marido trabalhando. Eu falei com ele não deu muito assunto, foi trabalhar. E eu peguei as crianças, dei banho, arrumei, e quando chegou na hora, eu e meu sogro se mandamos. Euripe chegou em casa, já estava para lá. Aí, quando Euripe chegou, eu falei para ele, Euripe,
você perdeu a metade da sua vida. A mesma coisa que meu sogro. Que seu sogro falou, que legal. Que coisa que eu nunca tinha ouvido da Bíblia, eu ouvi naquela noite. Aí quando foi no outro dia, eu disse para Eurípides, você não vai parar de trabalhar e ir? Ele disse, mas eu preciso trabalhar, não sabe, recomeçando tudo, né, de novo. Aí ele disse, não, eu tenho que trabalhar. E ele foi trabalhar. Ele não chegou no horário, eu fui com meu sogro de novo. Quando eu estava lá na igreja, já tinha começado, já estava assim, parece quase o meio do sermão, Eurípides entrou. O Gleuto chorou, que era o meu mais novo, e ele conheceu o Gleuto no meio daquela multidão, o choro do Gleuto. E ele foi parar onde a gente estava. Que eu nunca sentava para trás da igreja, sempre mais para frente. E a igreja era de uns 500 membros. E a igreja estava tão lotada que eu acho que tinha mais de 1000. Porque tinha gente assim nos corredores, do lado, em pé, que não tinha lugar para sentar. Aí foi a última noite que ele perdeu. Porque aí ele acabou de assistir. E nós continuamos até o fim. Aí quando foi no final do curso bíblico, né, que é um curso bíblico que eles dão, aí eu falei, poxa vida, eu gostei tanto dessa igreja, eu gostaria muito de frequentar, mas ninguém me convidou. Eu pensei assim. Na hora que eu imaginei aquilo, que eu estava pensando comigo mesmo, falei, poxa, eu queria tanto frequentar essa igreja. Mas ninguém falou para poder, olha, fica aqui e tal, não, ninguém falou isso. Na hora da gente sair, como a igreja é muito larga lá, e tinha como é que ele fala, biombo, né? Assim no meio, e tinha 2 saídas assim. Aí na gente passar assim, tinha um casal de cá e um casal dali. E eles cumprimentando a gente, na saída, não terminou. E eles virou para mim e disse assim, para nós, você não gostaria de receber um estudo bíblico para vocês compreender melhor do que vocês ouviram aqui? Antes que eu abrisse a boca, eu falei, eu quero. Porque eu estava com sede da palavra de Deus. Eu tinha sede. Sabe o que é sede? Uma coisa que eu vou voltar atrás. Quando eu assisti na igreja presbiteriana, não estou maldizendo de igreja nenhuma, porque cada uma tem seu jeito, mas eu saía dali, francamente, viu, Mônica? Com um vazio, que até hoje eu não sei explicar o que faltava em mim. Sabe quando você come, você almoça e não tem uma sobremesa, você fica procurando uma coisa que parece estar faltando, que você quer comer? Era isso que eu sentia, um vazio, uma coisa que não estava preenchido, parecia que faltava alguma coisa. Era isso que eu sentia de lá. Bom, voltando o meu testemunho agora para frente, então nós começamos a tomar estudos bíblicos. Aí, em vez deles irem lá para casa, meu marido já chegava do trabalho, passava lá e pegava eles e levava lá em casa. Muitas vezes nós ficávamos até meia-noite estudando a Bíblia. E eu disse para eles, e eu toda a vida fui muito assim, franca com as coisas, eu disse, uma coisa eu vou pedir a vocês, não quero livro nenhum se não for a palavra de Deus que vocês vão ensinar. Porque como a gente já estava... Às vezes as pessoas querem enganar a gente com muita coisa, e então eu já, com aquilo, eu já pedi a eles que era somente a Bíblia, eles disseram somente a Bíblia. Você pode fazer suas perguntas e nós vamos responder dentro da Bíblia, não fora. Eu falei, isso mesmo que eu quero. Aí eu fazia muitas perguntas, mas eles, graças a Deus, eles foram respondendo de acordo. Eu dizia, olha, nós não vamos falar, mas o Espírito de Deus pode falar em nossa boca para nós respondermos. E nós tomamos estudo, sabe quantos tempo? 4 meses. 4 meses de estudo. No final eu disse, eu quero ser batizada. Porque eu fui batizada quando eu era criança, mas aquilo ali é um batismo que... Bom, biblicamente não é bíblico, né? Porque o batismo da Igreja Católica, você sabe que... Por não aspersão, sei, né? eu não sei se você sabe que não se batiza criança, porque a Bíblia não relata isso. Não tem pecado. Não tem conhecimento. Então, fomos batizados. E daí para cá.
nós frequentamos a igreja. É uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu frequentei essa igreja 17 anos. Nunca vi essa moça. Nunca vi. Não. Foi um anjo que Deus Eu mandou. acredito. Foi um anjo que levou aquela moça. Para levar a resposta da sua oração. Eu acredito. E no céu quero ver essa moça. Esse ano. Que bonito. E graças a Deus, estou aqui hoje, até hoje. Imperfeita eu sou, eu sei que tem muitos defeitos, mas a verdade é pura e cristalina. A palavra de Deus é viva. E hoje eu vejo uma alegria imensa que eu já vejo meus netos sendo batizados. Isso para mim. E vocês conseguiram criar uma família inteira. Seus 3 filhos dentro da palavra de Deus. Hoje está dando fruto, né? Os netos também. Já vi que o Joshua já pregou outro dia. Que bênção, cantando na igreja também. Aprendendo. Aprendendo. Isso para mim é o maior legado que pode existir. Porque, como diz, dinheiro é muito bom, mas sem Deus não é nada. Essa é a grande herança que nós deixamos, né? Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. Agora, dia 8 de dezembro, faz 50 anos que nós batizamos na igreja. 50 anos que vocês batizaram na igreja. Glória a Deus. É como diz, muitas coisas... É como diz, a vida da gente é de altos e baixos, como eu disse para você. Paulo teve que ficar cego para ver, né? Muitas vezes coisas que sobrevêm para a gente não é para nos derrotar, é para nós crescermos espiritualmente. Eu gostei muito da sua história, de que a senhora distribui os livros. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa. Eu achei incrível o que ela faz. Ela não vai em nenhum lugar se levar um livro. E eu sempre... eu tive... Bom, aqui é um pouco difícil, como eu falo, eu não tenho inglês suficiente para poder... Nós estamos aqui em Sydney, na Austrália. Ela mora aqui com o seu como livro, eu não... está ali atrás, os filhos. Como eu não tenho inglês suficiente para poder ter um diálogo com a pessoa, então eu pensei assim, poxa, eu tenho mãos e pés, e tenho, graças a Deus, tenho boa visão ainda, por que eu não fazer esse trabalho, né? Aí eu compro os livros e distribuo. E eu tenho certeza que esses livros vão alcançar muitas pessoas. Com certeza. Teve até um médico, né? Já dois do médico. Já dois legal isso. Pois é, eu fiz uma cirurgia, essa eu fiz no Brasil, e no último dia que eu fui ver o médico, que ele... Último dia não, foi quando eu fui lá para ele verificar a minha cirurgia, e eu levei o livro para ele. Aí dei para ele o livro e ele marcou o dia de eu voltar. Aí quando eu voltei, ele disse para mim, como que você sabia que eu estou com problema? Eu disse, eu não sei de nada, eu não te conheço praticamente, porque eu vim conhecer você aqui. Ele disse, pois é, aquele livro fantástico, está me ajudando. Coisa boa. E eu sei que um livro pode mudar a vida das pessoas. Pode. Aí eu queria dizer para você que eu agradeço muito a Dona Alice, que o testemunho da Dona Alice, e que você também pode ter um encontro com um anjo do Senhor, como ela teve com aquela moça no dia seguinte da oração dela. A sua oração, ela é ouvida. Deus ouve a sua oração e Ele manda pessoas que você nem conhece, não imagina, e talvez nunca vá ver de novo. Nunca vai ver. Né? Para falar com você, assim como ele tem mandado agora a Dona Alice com os seus livros, entregando para essas pessoas. Talvez essas pessoas nunca vejam a Dona Alice de novo, porque ela, naquele momento, ela tem sido um anjo do Senhor para aquelas vidas. Então, se você está esperando uma resposta, saiba que a resposta vem. A senhora quer fazer uma oração rápida para quem está assistindo esse vídeo? Ok. Grandioso Deus e eterno Pai que está nos céus. Eu sei, Senhor, que muitas pessoas vão ouvir esse testemunho, mas pode ter na certeza que quando nós buscamos a Deus de inteiro coração, sincero, que Deus conhece e gosta das pessoas sinceras, eu sei que o Senhor vai ouvir.
Por favor, Pai, que muitas pessoas possam ser alcançadas através da Tua palavra, que o Senhor já dispôs aí nas mãos de todo mundo, em muitas línguas. Querido Deus, possa trabalhar nos corações dessas pessoas que vai ouvir esse testemunho e pode ter na certeza que quando nós buscamos, Deus nos dá. Quando nós buscamos Ele de inteiro coração, Ele nos atende. Por isso, ó Pai, eu agradeço imensamente porque o Senhor mostrou-me a verdade e mudou totalmente a minha vida e a vida de minha família. Eu agradeço hoje de coração, que eu vejo meus filhos, minhas noras, meus netos, meu genro, todos dedicados a Ti. Isto é a maior maravilha que pode existir, porque nós vivemos de cabeça erguida. Obrigado, Senhor, por esta beleza, essa maravilha da Tua verdade que caiu nos nossos corações. Pois tudo isso pedimos, Senhor, e agradeço, pelo nome sagrado e santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.